vamos para a nossa última questão, né? Que foi passada semana passada. Então a questão agora é com relação a pirâmides, tá? Mesma coisa da outra questão, só que no caso a outra questão ela falava de prismas, tá? Mas aqui vai ser a mesma coisa, você vai preencher com o número de lados da figura que forma a base, número de faces, né? Que vai ser as faces laterais mais a tampinha de baixo, né? Imagina como se fosse uma caixa, só que é uma caixa que só tem uma tampa, não tem mais duas tampas, só tem uma tampa. Número de vértices, né? Que são as pontinhas, e o número de arestas, que são as linhas que formam, né, as laterais. Belezinha? Então, ó, isso aqui eu acredito que eu não preciso explicar, né? Que eu já expliquei mais ou menos como é que funciona. Então vamos para o próximo aqui, só para ter uma ideia de como fazer. Então, eu tenho aqui no caso uma pirâmide de base quadrangular. Se a base é quadrangular, a base é um quadrado, certo? O quadrado ele tem 4 lados. Então, o número de lados da base, 4, ok? Número de faces. As faces são as laterais mais a parte de baixo, que é como se fosse a tampinha, uma caixa, né? E tem a tampinha. Então, ó, uma dica, se a base é quadrangular, cada lado vai ter, né, ó, cada lado da base vai ter uma lateral correspondente. Então, ó, se são 4 lados da base, você vai ter 4 laterais e mais a parte de baixo. Então, totalizando 5 faces. Beleza? Número de vértices. Você tem uma, duas, três, quatro e a pontinha, né? 5. Número de arestas. As arestas, ó, vão ser 4, ó, 4 linhas formando a base, são os lados do quadrado. 4. E de cada vértice vai sair mais uma aresta. Ó. Como são 4 vértices aqui na base, vão ser 4 arestas. Então, ó, são 4 arestas formando a base e mais 4 arestas indo para a pontinha, totalizando 8, né? Ó. 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Continuando, vamos agora para a pirâmide de base pentagonal. Penta vem de 5, né? Lembra? Brasil pentacampeão, né? Agora ele é hexa, né? Mas aí, quer dizer que 5, né? 5 vezes. Então aqui nós temos uma figura com 5 lados, né? 5 lados quer dizer que o número de lados da base, então é 5. Número de faces, lembra? Para cada lateral da base você vai ter uma face, né? Uma lateral da caixinha aqui subindo. Então vão ter 5 laterais mais a tampa de baixo. 6. Número de vértices, né? Os vértices vão ser os cantinhos. Então vou ter 5 embaixo e mais a pontinha. 6. E número de arestas, 5 linhas formando as laterais, né? Ó, uma, duas, três, quatro, 5 e mais 5 linhas subindo, ó. Uma, duas, três, quatro, 5, totalizando 10. Belezinha? E aí, para continuar, pirâmide de base hexagonal. Número de lados da base, 6, né? Hexágono é uma figura com 6 lados. Número de faces. Para cada lateral, eu subo, né? Cada lateral aqui, ó, cada lado do hexágono, eu subo uma lateral da pirâmide. Então eu tenho 6 lados aqui, mais a base, totalizando
7. Número de vértices. Vértices 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a pontinha 7. Número de arestas, né? Arestas são os lados aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza? Então, temos já a tabelinha completa. Com base na tabela, agora a gente vai começar a responder as questões aqui. Então, qual é a relação entre o número de lados da base, ou seja, ele quer relacionar a primeira linha aqui da tabela com as faces, os vértices e as arestas, tá? Então vamos começar relacionando o lado da base, né, a primeira linha, com a segunda, né, o número de faces. Então, ó, o número de faces numa pirâmide, repara o seguinte, o que está acontecendo? Se o número de lados da base é 3, o número de faces é 4. Se o número de lados da base é 4, o número de faces é 5. Se o número de lados da base é 5, o número de faces é 6. Se o número de lados da base é 6, o número de faces é 7. O que está acontecendo? Está aumentando em 1, né? Então, o número de faces de uma pirâmide é igual ao número de lados da base, né? Ou da figura da base, se você quiser colocar, tá? Não está errado de nenhuma forma, tá? Né? Somado, né? Com 1 ou mais 1. Belezinha? Agora vamos para o segundo, né? Comparar o número de vértices, né? Com o número de lados da base. Então, ó, eu quero comparar a primeira linha com a terceira. Então, ó, repara, eram 3 lados da base, vértices 4. 4 lados da base, 5 vértices. 5 lados da base, 6 vértices. 6 lados da base, 7 vértices. Repara aqui, ó, é a mesma coisa, né? Não mudou nada. Então, se você quiser escrever basicamente a mesma coisa aqui, ó, você poderia escrever a mesma coisa. Ou poderia dizer que o número de vértices de uma pirâmide é igual ao número de faces também. Não estaria errado, tá? Então eu vou colocar só aqui, ó, que é a mesma coisa. Eu vou colocar esses negocinhos, essas aspas aqui, que significa que é a mesma coisa. Você reescreveu, tá? Então é a mesma coisa, é o número de lados da base mais um, tá? E por fim, o número de arestas de uma pirâmide, tá? Então, o número de arestas vai ser igual ao quê? Repara comigo. A base tem 3 lados, 6 arestas. A base tem 4 lados, 8 arestas. A base tem 5 lados, 10 arestas. A base tem 6 lados, 12 arestas. O que está acontecendo? Ó? Está multiplicando por 2. Ó. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. 6 vezes 2, 12. Está dobrando, né? Então, o número de arestas vai ser igual ao número de lados da base vezes 2. E assim a gente finaliza a nossa correçãozinha dessa semana, né? Nada muito difícil, na verdade é só uma questão de análise, né? Você monta a tabela, olha os dados e compara. E a partir disso você deduz os resultados, belezinha? Ok? Qualquer dúvida que tiverem a mais podem estar me perguntando, ok? Até mais.